da Igreja Central e da Igreja do Benfica. Como um todo também. Com certeza vai ter várias pessoas aqui conosco, Com certeza, de várias né? igrejas aqui de Fortaleza. E hoje queremos desejar uma boa tarde e um feliz Dia do Jovem. Hoje, para você que não sabe, você que ainda ao longo das programações ainda não deu tempo de ver no Instagram alguém falando, hoje é o Dia Mundial do que, Calil? Do Jovem Adventista. É o nosso dia, galera. Então, hoje, Calil, eu fiquei sabendo que vai ter uma presença especial. É o que? É um cantor? É um artista? O que é? Rapaz, quiser esperar, a gente pode chamar aqui e já colocar aqui e... Ele vai aparecer aqui com a gente, então? Ao vivo? Ao vivo. Tudo ao vivo. Queria agradecer aqui, Suelen, Gustavo, todo mundo que está entrando aí, viu? Muito bom. Já vai clicando no aviãozinho aqui, ó. E compartilhar. Vai mandando para os amigos, vai mandando para a família e vai mandando no grupo do WhatsApp, no grupo da academia, grupo do CrossFit. É isso aí, galera. Então, Calil, quem é? Ele é cantor da Novo Tempo? É um amigo muito especial nosso aqui. Uhum. Então, gostaria de chamar aqui... Quem é, pessoal? Será? Quem é que nós vamos chamar aqui em especial? Vem pra cá, Jefferson Pilar. Muito boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Jefferson. Tudo bem, bom estar aqui com vocês. Espero que nesse pouco tempo que a gente vai passar junto, eu espero ser útil. Legal essa iniciativa de vocês aí, né? Promover esse encontro, ainda que seja online. Mas a minha oração é que tenhamos uma experiência bonita com Deus, uns com os outros, aqui, uma verdadeira experiência de comunhão. Agradeço a Igreja Central de Fortaleza, a Igreja do Benfica, né? Os jovens da Igreja Central de Fortaleza, os jovens da Igreja do Benfica, o pastor Gilberto Taz pela oportunidade, por me ceder esse púlpito virtual aqui. Quero ser uma bênção. Vamos que bênção. É isso aí, Jefferson, é um prazer aqui. Eu, na pessoa da Igreja Central, eu e o Calil, né? A gente estamos representando os jovens da Igreja Central de Fortaleza e a igreja, então, nossa amiga ali, a Igreja do Benfica também, que está junto conosco preparando essa programação. E hoje o programa vai ser básico, né? Vamos preparando aqui o script aqui. Jefferson, hoje eu preparei algumas perguntinhas aqui para ti, ó. Opa! Vamos lá responder, né? Vai ser logo uma vigília, então, para a gente começar esse programa. Ô, Glória! É uma bênção. Jefferson. Boa. Jefferson, assim, vamos começar com uma dúvida que a gente tem sobre a tua carreira. Whindersson Nunes, Michael Jackson, Elvis Presley, entre outros, começaram a sua carreira musical na igreja, né? E fizeram a transição para músicas seculares, até fizeram grande sucesso, se tornaram pessoas de referência nacional e mundial. Jefferson, e a nossa dúvida é com relação a isso. A gente sabe que com 15 anos tu recebeu um convite de participar de uma banda de pagode, né? Ali você, numa banda de músicas seculares. Gosto, né? Secular. Secular, uma banda secular. E depois de um tempo você fez essa transição, retornando, né? Porque eu sei também que você começou também aos 10 anos cantando na igreja, e aí você fez essa transição, retornando para a música gospel. E a gente queria saber, assim, o que aconteceu? Você não tinha perspectiva de cantando músicas seculares? Você percebeu um chamado para cantar música gospel? O que aconteceu, assim, o que foi o estalar de dedos? Então, a gente sempre pensa nessa coisa como um estalar de dedos, como se fosse de uma hora para outra, né? Mas tudo isso foi construído desde a minha primeira experiência com a igreja, né? Então, eu conheci a igreja por meio do Clube dos Bravadores, ainda era muito novinho. A minha conversão era ao clube. Isso é bem normal de acontecer, né? Você ser convertido ao Ministério Jovem da Igreja, ao pastor da igreja, ao Clube dos Bravadores, à música da igreja, e ainda assim não ter uma experiência com Deus, né? Então, a minha primeira experiência foi uma experiência de conversão ao Clube dos Bravadores, uma vez que eu cresci numa família muito difícil. Então, o Clube dos Bravadores era meio que uma válvula de escape, né? Eu fui educado no clube. A igreja ela não só me tornou religioso, a igreja me educou, a igreja me formou e está me formando. Então essa foi a minha primeira experiência com a igreja, fui o primeiro cristão da igreja,
primeiro cristão da minha família, vou dizer assim, Uhum. e essa foi meu primeiro contato com a igreja. Fiquei na Sim, igreja de 8 até 14 anos de idade, e aí de 14 para 15 anos saí da igreja, entrei num grupo pop secular, né, e cantei ali de 15 até 20 anos de idade, e mesmo cantando lá fora, aquela experiência na igreja, para mim, foi muito marcante. Então, eu nunca usei droga, nunca bebi nem champanhe na minha vida, né? Nunca ingeri nenhum tipo de bebida alcoólica, porque um dia eu aprendi a cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente. Ainda que não tenha sido uma experiência de conversão, foi uma experiência introdutória, né? Introduzida na educação cristã, né? Então, depois desse tempo ali que eu cantei no grupo, tive um reencontro com um amigo meu de infância da igreja, e é ali que tudo começou, né? Passei a estudar a Bíblia e tal. O meu irmão se afastou antes de mim na época, e acabou também decidindo voltar antes de mim, mas por minha influência, ali, pela influência do Espírito Santo me usando, né? Eu falava com meu irmão e ele acabou decidindo antes de mim, porque eu ainda era pegada ao grupo. O grupo passou a ser tudo para mim naquele período, né? A gente passou a ter uma condição financeira melhor, morar num lugar melhor. Então, eu sabia que desistir daquele grupo era sinônimo de voltar para uma vida sem nada, voltar a morar na favela, da onde eu vim, né? Isso sequer, se minha mãe me aceitasse e não aceitou. Morei na igreja, inclusive, de favor, depois morei na casa de irmãos da igreja, depois que eu aceitei, né? Então, para mim não teve um estalar assim de dedos, vamos dizer, né? Claro que teve uma experiência mais marcante, mas eu posso dizer que toda essa minha experiência com a igreja é que gerou essa minha decisão lá quando eu já tinha 20 anos de idade. E aí isso fica claro que não era eu que buscava a Deus, mas Deus é que me buscava. Foi uma decisão muito difícil, né? Eu perdi tudo praticamente, tive que começar da estaca zero. Como eu não tinha estudado, né, não tinha feito ensino médio por causa do grupo, eu acabei tendo que voltar a estudar. E foi muito difícil, cara, mas graças a Deus eu vejo a mão de Deus aí cuidando, e ainda bem que eu fiz aquela escolha, né, uma escolha que foi resultado da escolha de Deus na minha vida. Ele que me escolheu, ele que me buscou, eu só reagi a esse amor, a essa graça, a essa generosidade. que massa, que massa. Já tínhamos escutado também você falando, né? É uma grande parte. E, Gerson, outra pergunta. Separamos aqui. Sabemos hoje que você, uma das perguntas que separamos. Misericórdia, uma pergunta de barriga para barriga. Vamos lá. Sabemos que você agora está cursando teologia. Bênção. Que bênção, primeiramente, nisso. E gostaria de saber como é que está sendo esse processo dessa nova faculdade. É um novo início também, pode-se dizer. Vai parar de cantar, Cadu? Pois é, isso aí já é a próxima pergunta. Como é que vai ser algo de cantar e pregar ao mesmo tempo? Eu sei que a gente já vê você pregando, você prega muito bem e tal, tem essa música que você consegue transmitir. As canções são uma pregação, né? Exatamente. E como é que vai ser a parte de pregar junto com a parte de cantar? Gostaria de saber isso. Então, a primeira pergunta, né, como está sendo o curso? Eu gosto muito do curso, salve as exceções, assim, de uma matéria ou outra que eu não tenho tanta estima. Sim. É sempre assim, né, na faculdade. Sempre tem, sempre tem. Você estima mais uma área, né? E ninguém arrebenta em todas as matérias. Eu tenho as que eu mais gosto, é claro. Não gosto de morar aqui no NASP. Na verdade, eu odeio morar aqui nesse lugar, né? Eita. Eu saí da praia, um lugar barato de morar, Nossa. maravilhoso, e aqui é bem mais difícil, é uma bolha aqui. Isso eu ainda não acostumei, já estou no terceiro ano e até agora não acostumei a morar aqui.
Eu não vejo a hora de me formar para sair daqui, inclusive, mas eu tenho mas eu tenho que acostumar, porque a vida de pastor é assim, né? A gente viaja, a gente se Sim. muda toda hora, vai saber onde a gente vai parar. Tem Então, que foi uma emergir, né? experiência também de aprender a lidar com lugares que eu não gosto, vamos dizer assim, né? Mas a faculdade em si eu gosto, estou aprendendo muito, adquirindo muitas ferramentas também para pesquisar, para me aprofundar cada vez mais. Tem sido uma benção e é essencial a faculdade para quem quer ser, vamos dizer assim, para quem quer ser um pastor, né? É claro que alguns conseguem aí ser pastor sem fazer uma faculdade formal, é possível, mas é uma ferramenta extraordinária a faculdade, então está sendo uma benção para mim. Agora, eu vim para a faculdade, me reconheço vocacionado, né? Me reconheço chamado. E como é que eu me reconheço assim? Eu ouvi a voz de Deus? Não, nunca ouvi. Não tive essa experiência mística. A experiência que eu tenho é as pessoas que me conhecem de perto, né? Que conhecem os meus defeitos, minha família, a minha igreja local, me percebeu alguém que poderia ser pastor. Então, quem legitima, primeiramente, é Deus, e na verdade Deus faz o chamado e é a comunidade que legitima, a igreja que legitima. Então, se minha igreja, meus amigos, minha família, que conhecem meus defeitos para além do púlpito, me conhece para além do púlpito, né? Porque me conhecer de púlpito é fácil, é legal, né? Vamos dizer assim. E ainda assim me percebem alguém relevante, alguém chamado por Deus para esse ministério. Então isso para mim foi legitimado a partir das minhas relações mais próximas. Então eu me percebo chamado, me percebo vocacionado e eu estou estudando para ser pastor, né? Esse é o propósito. Então a música vai ficar em segundo plano. Eu sempre vou ser músico porque não é algo que eu faço, é algo que eu sou, né? Sempre vou compor porque não é algo que eu faço, é algo que eu sou, mas ela não vai ser mais meu trabalho integral, porque é muito difícil você lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu como músico, eu ficar me dedicando muito à música, eu não vou conseguir servir a comunidade onde estarei inserido de uma forma completa. Se já é difícil você, sendo pastor sem essa atribuição, imagine com essa atribuição, né, musical. Então a igreja precisa de atenção, o pastor precisa ter tempo para estudar, né? A fim de a fim de que esteja sempre transmitindo algo bíblico. O pastor precisa pesquisar, precisa estudar. Então eu estou estudando para dedicar, né, esse restinho, esse restante da minha vida à vida pastoral e pastoral de igreja local. É o meu desejo. Show, Amém, Jefferson. amém. É algo que realmente veio para complementar, né? Que você sentiu esse chamado pela família como um todo. E, Jefferson, não podemos esquecer desse momento que estamos vivendo, né? Um momento muito complicado, difícil. Eu separei até um versículo aqui, que é 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Eu vejo que essa mensagem é muito importante porque o que precisamos mais hoje é de amor e esperança. E eu vejo que, através do seu dom, do seu chamado até hoje, Deus lhe capacitou para você poder transmitir essas mensagens muito bonitas através da música. Então, eu gostaria de saber também como é que você poder transmitir através das músicas, das canções, esse processo de escrita, porque são músicas que trazem esperança e é algo que realmente precisamos nesse momento tão difícil que estamos passando. Então, a música para mim, ela sempre foi meio, não é um fim, né? A música para mim, ela é sempre um meio de transmitir a palavra de Deus, ou um meio de transmitir a minha interpretação, na verdade, a minha interpretação, a minha visão de palavra de Deus e minha visão de vida, vamos dizer, do que eu acredito ser correto, do que eu acredito ser bíblico e tudo mais. Então, a música para mim sempre foi meio, né? Quem ama mais o dom do que o doador do dom vai ter um sério problema na sua caminhada, vai deixar de ser um ministério e vai tornar-se somente uma carreira musical. Eu não consigo compor a hora que eu quero, música para mim em geral. Jefferson, compõe uma música sobre isso. Não consigo.
minhas músicas têm a ver com o que eu experiencio, elas não são filosofias, elas são a minha própria experiência. Então, quando eu digo cansei de mim, é porque eu estou cansado de mim mesmo, ela não é uma filosofia, não é um amontoado de frases e palavras e versos que eu fiz para impressionar as pessoas, aquilo ali é choro, é uma experiência de batalha mesmo. Então, eu espero, oro, e eu tenho visto isso, graças a Deus colecionei um monte de testemunhos e experiências por meio da música. E é muito bom ouvir isso aí que você acabou de falar, de que as músicas transmitem esperança, além de elas tocarem o coração, elas também são didáticas, elas ensinam, são pedagógicas, né? Vamos dizer assim. A fé, a esperança e o amor é assim que o cristão se move. Se, o apóstolo Paulo vai resumir a isso, né? Como o cristão se move? É a partir da fé. A fé naturalmente gera esperança e também amor. E acima de tudo, de todos esses aí, o amor, né? Não é possível dizer-se cristão se você não ama. Se você não ama, você é só um frequentador de igreja. Alguém que decorou texto bíblico ou talvez um amontoado de textos teológicos, mas você ainda não é um cristão de verdade se você não é alguém que ama, não é alguém que perdoa. E é impossível você bancar-se cristão se você ainda não se move a partir do amor. Você pode ser um simpatizante do Cristo, do Evangelho, mas um cristão, a Bíblia vai dizer que não é, não. Pronto, Jefferson. Para finalizar esse primeiro momento aqui com o pessoal, que está, vamos sair um pouquinho de cena, né, Calil? Vamos deixar o Jefferson agora fazer uma parte. Nós temos uma última pergunta, Jefferson. Opa. Assim, um questionamento que eu faço assim quando eu estou sozinho em casa, quando eu vejo muitas mortes acontecendo. Ontem, nessa semana agora tivemos, infelizmente, o falecimento de um grande jovem, né, que usava a música também para falar com pessoas, passar Deus para as pessoas, que é o Esdras Gondim, né? Sabemos que pela nossa esperança ele vai estar aguardando a volta de Cristo. E Jefferson, uma coisa que eu penso assim, nós sabemos que o mundo ele tem um caminho, certo? Nós sabemos para onde o mundo vai caminhar nesses últimos momentos. Nós que somos cristãos, que acreditamos na vinda de Jesus. E eu fico me perguntando, Senhor, será que é justo pedir para o Senhor que acabe logo com isso, que nós possamos voltar à vida normal, que acabe o sofrimento? Ou é melhor nós nos prepararmos para o pior? Aí eu lembro que quando Jesus, mesmo sabendo de todo o plano da redenção, mesmo sabendo que ele ia morrer na cruz, mesmo sabendo que ele ia receber uma cruz de espinho, mesmo sabendo que ele ia ser mutilado ali, ia ser rasgado, ele, em oração, em uma das últimas orações dele, ele orou pedindo para Deus que, se possível, afastar o cálice. E a minha pergunta é, Jefferson, nesse momento, nós devemos nos preparar para o pior, sabendo da transição que o mundo está indo, ou devemos, sim, pedir esperança, pedir bons momentos vindouros? Como você tem assim em mente esse assunto? Olha, eu penso o seguinte, né? Eu quero viver em paz, enquanto aqui esse é meu desejo. Se for falar desejo, eu sou pai, então eu quero dias de paz enquanto eu estiver aqui. Mas a gente sabe que enquanto estivermos aqui também, nós não estamos isentos da dor e do sofrimento. A gente vai se deparar com ele uma hora ou outra. Hoje, infelizmente, estamos vivendo esse contexto pandêmico, que não foi o primeiro, provavelmente não vai ser o último, e também ainda não foi o pior até agora, porque, né, a gripe espanhola matou mais, a peste negra matou bem mais, tem um terço da população da Europa e tal. Então, hoje, o que a gente está experienciando é o que pessoas ao longo da história também experimentaram sem o recurso que a gente tem hoje, sem o conhecimento. Então, era um sofrimento, até sofreram mais por não saber lidar, não tinham praticamente esperança. Então, hoje a gente tem a medicina bem mais avançada e tudo mais, né?
Eu, particularmente, não me preocupo com a volta de Jesus, tá? Eu quero a volta de Jesus, porque eu quero Jesus. Eu não tô- meu desejo, mais do que o lugar, né, céu, essas coisas, o meu desejo é estar com o meu Jesus. É isso. No entanto, os pensamentos de Deus e os planos de Deus são maiores do que os meus. Eu me movo muito a partir do meu coração, que é enganoso. Então, o que eu quero é que Deus faça a vontade dele. Ele tem um dia planejado para ele voltar. E ele já falou isso duas vezes, Jesus, né? Na verdade, você vai ver isso na Bíblia algumas vezes. O próprio Jesus falando não se preocupar com dias. Você vai ver os anjos falando isso quando Jesus está subindo. E você vai ver o apóstolo Paulo também falar isso em Tessalonicenses, né? Eu vou ler até um aqui de Atos. Ele vai dizer assim para nós: olha, eles respondeu, né? De novo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Então ele respondeu: não lhes compete, o próprio Cristo, não lhes compete saber os tempos e as datas, ou seja, não se importe com isso, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, já foi estabelecido, inclusive, olha, no passado. Não o dia e a hora que o Pai estabelecerá. Não, já está sabendo. Já foi estabelecido por Deus. Então ele vai dizer: não compete a vocês saber os tempos, as datas. Às vezes a gente vê muita gente preocupada com isso, né? Principalmente a gente que é o povo do Advento, que o Pai estabeleceu para a sua própria, a partir da sua própria autoridade. Aí ele vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E desceu também. A gente sabe disso. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Qual é a minha preocupação hoje? Ser testemunha. Essa é a minha responsabilidade. Agora, sobre a volta de Jesus, cara, não estou preocupado. O que eu estou preocupado é em ser testemunha. O que eu estou preocupado é ser de Jesus agora. O que eu estou preocupado é ser convertido agora, ser avivado agora. Porque se eu estiver em Jesus, não importa o que aconteça, né? Ainda que caia os céus, se eu estiver com Jesus, estou garantido. Então, às vezes, a gente deusifica o céu e Deus e trata um Jesus só do final, né? Rubem Alves vai dizer assim: enquanto vocês esperam Jesus só do final, eu encontro todo o tempo aqui no meu quintal. Então, tem até uma música que diz: há um tesouro no final da jornada dessa vida. Se Jesus é o tesouro do final da jornada, quem é o tesouro da jornada? Então, eu quero ser testemunha de Jesus hoje, agora. Eu quero que Jesus seja meu tesouro hoje, agora. Não estou nem um pouco preocupado com a volta de Jesus, porque eu sou salvo. Eu não sou impecável. Sou salvo pela fé em Cristo Jesus, não sou salvo pelo meu fazer, pelas minhas obras, sou salvo pela fé que tem no Cristo, no seu desempenho, nas suas obras. Então, o que eu quero é ser cada vez mais avivado, santificado, né, para que, enfim, um dia experienciemos a glorificação. Então, não me preocupo com a volta de Jesus, eu me preocupo com a nossa volta para Jesus, porque a volta de Jesus é certa. Incerta é a nossa volta para Jesus. É com a nossa volta para Jesus que a gente deveria estar preocupado hoje, né? Então não fico: Jesus, volta logo. Por que não? Porque Deus sabe o que faz. Porque parece que eu estou mais preocupado do que Deus está. Então, Deus é longânimo. Aí, Senhor, volta logo. Ok. Mas, cara, Deus está no controle disso. Disso, Deus está plenamente no controle. Agora, imagina, tinha gente pedindo para Jesus voltar antes de 2005? Sim ou não? Tinha. E eu não estava em Cristo em 2005. O que eu posso dizer? Ainda bem que não voltou antes de 2005. Então, Deus não tarda. O que Deus está fazendo é que ele é longânimo. Então, ele está, né, é o que o apóstolo Pedro vai falar para a gente. Deus, ele é longânimo. Então, ele é que sabe o dia, a hora, que já foi estabelecida. Deus não vai mudar de ideia. Ele já sabe o dia e a hora. Então, não sou eu que fabrico a volta de Jesus. É importante deixar isso claro, uma vez que já foi estabelecido. Então, o que eu quero é ser testemunha, eu quero estar em Jesus agora. E se eu estiver em Jesus agora, pode cair o mundo, eu estarei em paz, estarei tranquilo. Isso é muito importante isso, porque muitas vezes a gente pede muito e faz pouco.
E Deus não quer nada mais do que para a gente aqui cumprir nosso propósito na Terra, cumprir e espalhar a mensagem dele pela Terra. Então é muito importante isso que você falou, porque muitas vezes a gente pede muito, pede muito, pede muito e acaba que age pouco. E o que Deus quer é que nós façamos agora, trabalhemos agora, pregando o evangelho. Isso que você falou, 2005, você não estava salvo. E quantas pessoas Deus não lhe capacitou para você entregar a vida dele para Jesus? Essa pessoa ter essa conversão. Então, quando a gente olha por esses olhos, eu acho que a gente trabalha muito mais. A gente apressa a volta de Cristo da seguinte maneira: eu hoje tenho um propósito aqui na Terra e eu vou viver por esse propósito. Então, cada pessoa a mais que Deus me capacitar para eu poder levar o evangelho, poder converter essa pessoa, ela se entregar aos braços de Jesus, é algo muito importante. Será mais uma vida, mais uma alma, mais uma pessoa lá no céu. Então, é muito importante isso, porque Deus sabe. A gente não precisa se preocupar realmente. Então, fica tranquilo. Pode dizer. Exatamente, fique tranquilo. Então, fique em paz. Você é cristão? Fique em paz. Deixa Deus fazer a obra dele. Porque é o seguinte, veja, todo mundo da sua família é cristão? Não. O que você está pedindo é que Jesus condene logo essas pessoas, porque Exatamente. ao voltar elas serão condenadas. Então a pergunta é: pedir para Jesus voltar logo, você acha que é uma atitude de amor ou desamor? Desamor. Mas muita gente não tem essa concepção, né? Não, Acaba que só quer que volte. Só quer que volte, mas não está vendo ao redor as pessoas que podem ser impactadas com seu testemunho, como você pregar através da música, como nós pregarmos através de palavras e tal, nossos amigos ali, nosso círculo, ações principalmente. Então tem muito trabalho para fazer. Em vez de a gente ficar reclamando, Deus está assim, ó, olha quantas pessoas estão ao seu redor, olha quantas vidas podem ser salvas com seu testemunho. Então, você está sendo uma testemunha? Essa é a pergunta. Isso, exatamente. Você está sendo exemplo na vida de outras pessoas. Então, eu acho de suma importância isso aí. Isso é que nos compete. Então, se fosse agora, Jesus vai voltar quando Jesus isso não te compete. Ele responderia: cara, isso não é da tua competência, filho. Descanse, seja minha testemunha, onde quer que você for. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser esse pedido de egoísta, egocêntrico, focado no que eu quero logo que Deus faça. Então, assim, ó, os pensamentos da gente não são como os de Deus. Há em Deus interesse de que todas as pessoas sejam salvas. Ele vai falar, ele não tarda, o que ele quer é que todos sejam salvos. E eu partilho desse desejo. Eu quero que todas as pessoas sejam salvas também. Então, mas eu quero que esse querer torne-se numa prática, numa ação. Então, às vezes, por exemplo, a gente está aqui agora numa live, a gente está falando e pregando para algumas pessoas. Mas e a nossa família? A gente está falando, esse é o primeiro ambiente de pregação nosso. Entendeu? E uma coisa que a gente precisa responder: o pessoal da sua igreja te percebe até como crente, mas a tua família te percebe como crente? Entendeu? Quer fazer missão na África e um monte da sua família nem aceitou Jesus ainda? Então, a nossa primeira missão é das pessoas que nos cercam. Né? Ó, antes de fazer qualquer coisa aqui na internet, a minha primeira missão é a minha família. Entendeu? Imagina, eu sou um grande evangelista, mas ninguém da minha família está em Jesus. Que evangelista é esse? Então, na verdade, você é só um comunicador e não um evangelista. Né? Então, é muito complicado ir por esse caminho aí. Eu prefiro ir pelo caminho de ser uma testemunha, de estar em Deus hoje. Então, minha preocupação, mais do que com a volta de Jesus, a minha preocupação é com a nossa volta para Jesus, é com a volta da nossa igreja para Jesus, e assim sermos testemunhas onde quer que estejamos aí. Amém. Massa, Jefferson, amém. Belas palavras, que realmente a gente tenha isso em mente. E gostaria também de agora colocar para você fazer aquilo que você sente mais à vontade, que é tocando e cantando, né? Tocando e pregando, né? E pregando. Sempre manda Exatamente. Mensagem. Então, Jefferson, queria te pedir encarecidamente, esse momento é seu, dos nossos telespectadores, Deus, que Deus possa realmente te usar, que você possa ser instrumento de Deus para falar no coração de todos nós. Muito obrigado por aceitar o convite e até mais. Até mais. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Valeu.
No início da minha caminhada cristã, me ensinaram, né, que Deus lidava conosco a partir do nosso desempenho. Então eu pensava que a aceitação divina, né, tinha a ver com o meu desempenho. Então Deus me aceitava quando eu tinha um bom desempenho e me rejeitava quando eu não tinha um bom desempenho. Isto é, eu pensava que a minha obra era a causa da salvação e a causa da aceitação do Senhor, e não o contrário, né? Mas Agostinho de Hipona, ele vai dizer assim, ó, a lei foi dada para que se implore a graça. Ou seja, eu olho para a lei de Deus, ela olha de volta para mim, eu percebo que sou culpado, né? Porque quem olha para a lei e acha que é inocente, está lendo a lei de forma equivocada, está olhando para ela de uma forma equivocada. Então, a gente olha para a lei, ela diz culpado, mas ao mesmo tempo ela diz você precisa de um Salvador. E é assim que ela aponta para o Cristo. Então, o Agostinho de Hipona vai dizer, a lei foi dada para que se implore pela graça. Porque ela vai dizer, tá, você é pecador, você está condenado. E ele vai dizer, a graça foi dada para que se observe a lei. Então, a graça é a causa, Deus é a causa. Tudo nosso de bom é resposta a uma obra divina, né? Então, no início, eu pensava o contrário disso. Pensava que minha obra era que gerava salvação, era que gerava aceitação. Até que a gente adolesce e se depara com as Escrituras, João 3,17 vai dizer assim para a gente: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Veja, não há em Deus interesse na condenação das gentes. Não faz parte do plano de Deus condenar pessoas. O que nos castigam são nossas escolhas. O que Deus quer é salvar. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Antigamente eu pensava que o relacionamento era contábil. E no relacionamento contábil, o que sobra é medo, culpa. Mas no relacionamento de amor, graça e generosidade, é possível voltar, é possível recomeçar. Num relacionamento assim, a gente pode começar de novo. Essa música é uma celebração desse amor, dessa generosidade. Ela está baseada em Lucas 15. Que seja uma bênção na sua vida, meu irmão. Que seja uma bênção na sua vida, minha irmã. Medite. Vamos lá. Foi difícil levantar. Foi quase impossível caminhar. Depois do que eu fiz, esperava me expulsar, mas avistou-me da janela e correu pra me abraçar. Jogou fora o meu discurso, só queria festejar, só queria me amar. Aceitar. Foi quase impossível acreditar. Depois do que eu fiz, esperava me expulsar, mas avistou-me da janela e correu pra me abraçar. Jogou fora o meu discurso, só queria festejar, mas avistou-me da janela
esperava o castigo. Fui flagrado pelo amor. Amém. O esperado é ser castigado. O esperado é não ser recebido com festa, em vez disso, é ser recebido com testa franzida. Mas a boa nova é que Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, como o Davi vai dizer lá em Salmo 103, no versículo 10, né? Então, se a boa nova é que Deus lida comigo a partir do meu desempenho, isso não é uma boa nova. Porque qualquer chefe lida com seu empregado ou com seu escravo assim. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, lida conosco a partir do seu desempenho, dos seus próprios critérios. E o seu critério é a graça, a misericórdia. Deus faz justiça com amor. Ele não se vinga matando, ele se vinga morrendo, assumindo o dano, a fim de que nós tenhamos segundas chances, né? E isso é maravilhoso, é inesperado, é surpreendente. Porque eu bem sei que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes na criação serão capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, diz o apóstolo Paulo. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nada. Nem mesmo o nosso pecado. Nosso pecado faz separação entre nós e o Senhor, mas não entre o Senhor e nós. O pecado nos faz soltar a mão de Deus, mas não faz Deus soltar a nossa mão. O pecado gera ruptura entre a gente, da nossa parte para com o Senhor, mas não da parte do Senhor. E como isso é provado? Quando a gente rompeu com Deus, Deus enviou seu Filho para ter a gente de volta. E isso é maravilhoso. Essa música fala desse amor. E com essa música eu encerro o primeiro bloco aqui, que se chama, que tem a ver com o amor de Deus, né? Medite nessa canção. Mil desculpas para tentar fugir, sem fundamentos para resistir, até mentir para me esconder de ti, mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou, o meu passado ele apagou, tetelestai ele bradou, tudo ele pagou, me salvou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar, vem me salvar de mim. Inventando mil desculpas para escapar, terceirizando a minha culpa para disfarçar, eu sei, a minha covardia, mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou, o meu passado ele apagou, tetelestai ele bradou, totalmente pagou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar, vem me
salvar de mim. Não vou mais tentar fugir, não vou fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim, me salvar de mim. Amém. Perdoe um pouco a voz, o cansaço da voz, né? Eu estou com uma crise de sinusite, mas vou dar o meu melhor aqui até o fim. Nessa primeira parte, geralmente, eu sempre vou por esse caminho, né? Primeiro eu falo desse amor teimoso do Senhor, dessa sua iniciativa inesperada em querer gente como a gente, em mostrar que não há em Deus interesse no castigo, mas na salvação, e isso é o que a gente chama de evangelho. Na verdade, o que nos castigam são nossas escolhas, como eu já falei aqui. No entanto, essa graça, quando ela nos encontra, ela não nos deixa na mesma condição em que nos encontrou. Ela é uma graça salvadora, né? Então ela nos salva, e nos salva da realidade em que nos encontrou, nessa realidade em que estávamos antes. Então não é possível, né, a pessoa dizer, eu fui salvo pela graça e continuar sendo o mesmo tipo de gente, uma vez que quem está em Cristo é nova criatura. Então, nesse próximo bloco, né, eu quero cantar músicas de transformação, de reavivamento, e queria começar com a última música que eu compus. Desculpa. Por enquanto, o nome dela é Sede. Ela é bem simples, eu não fiz ela para cantar solo. Existem músicas que são mensagens musicais, é quando eu, usado por Deus, falo à comunidade. E existem músicas que são louvores, né? Que é quando nós, como comunidade, ou eu, como indivíduo, falo a Deus, né? Como está lá em Salmos. Então essa é uma música de louvor. Ela é um louvor simples, vou dizer assim, com uma letra simples, mas um pedido real. Eu compus ela depois de ler, estava lendo muito, ainda estou lendo bastante sobre a questão do avivamento. Eu não posso fabricar em mim nova criatura, eu não posso transformar a mim mesmo, né? Eu vou citar mais uma vez aqui o Agostinho, né? Ele vai dizer assim: o que sou eu para mim mesmo sentir, se não um guia para a minha própria queda? Então, o que nós somos sem Deus, se não guias de nossa própria queda, de nossa própria destruição? Então, a nova criatura só é possível se estivermos verdadeiramente em Cristo Jesus. Então, mais do que ser gente que frequenta a igreja, eu quero ser avivado. Eu quero passar nessa minha passagem aqui, nessa vida mortal, mas eu quero essa vida avivada, uma vida de verdade, uma vida plena, vida completa, vida eterna. E essa música é um clamor que eu fiz. Eu não escrevi na primeira pessoa do singular, escrevi na primeira pessoa do plural, porque é algo que eu desejo como comunidade, como igreja. Então, minha alma tem sede do Senhor, a gente como comunidade precisamos do Senhor. E essa é a minha oração a partir desse bloco, né? Por transformação, por mudança real na minha e na sua vida, para que sejamos mais do que um amontoado de teologia, para que sejamos mais do que gente que decorou o texto bíblico, mais do que gente que veste a roupa certa, que canta a música certa e do que frequenta a igreja. Eu quero ser habitação do Senhor, eu quero que o Evangelho seja encarnado na minha vida verdadeiramente. Então, essa música é para o Senhor, a partir de nós que queremos ser avivados, que queremos ser verdadeiramente transformados,
que estão inconformados com a vida de mera religião estética. A nossa alma tem sede de ti. A nossa gente tem fome de ti. A nossa igreja precisa de ti. Vem saciar. A nossa alma tem sede de ti. A nossa gente tem fome de ti. A nossa igreja precisa de ti. Vem avivar. Que venha a nós o teu reino, para que sejamos do teu jeito. Não somos nada sem ti. Vem avivar. A nossa alma tem sede de ti. A nossa gente tem fome de ti. A nossa igreja precisa de ti. Vem saciar. Que venha a nós o teu reino, para que sejamos do teu jeito. Não somos nada sem ti. Vem avivar. Que venha a nós o teu reino, para que sejamos do teu jeito. Não somos nada sem ti. Vem avivar. Amém. É sério, já cansei de me enganar. Sei que não vou encontrar em mim. Eu quero em teus braços me jogar. Plenitude eu sei só há em ti. Imploro me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. Imploro me consertar, apara as arestas, refaz em mim a
imagem que perdi. Cansei de ser cantor de igreja, eu quero ser a tua igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. É o único jeito de viver a partir da vontade do Senhor, né? Que é quando Ele reina em nós, não no fim, mas reina agora. Quando Jesus nos ensina a orar, venha a nós o teu reino, Ele não está nos ensinando a pedir a volta, né, ali o segundo advento, que Ele está nos ensinando a dizer na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino agora, para que a sua vontade seja feita, aqui na terra como já é feita no céu. Então, o único jeito de viver a partir da vontade de Deus é tendo no coração, é ter o Senhor como Senhor, né? Ter Deus, o Jesus Cristo como o Senhor, tendo o senhorio de nossa vida e se mover a partir do reino do Senhor. Essa música é uma confissão, né? E também um clamor, assim como essa que eu vou cantar agora. O Espírito Santo nos convence do pecado, não do pecado dos outros, né? Mas do nosso próprio pecado. Não é para usar isso para apontar os erros dos outros, mas nos convence aqui no nosso coração do nosso próprio pecado. E ele nos impulsiona a confessar, né? O João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o cristão, ele confessa, ele assume a sua realidade. Como eu disse na conversa, né? Eu sou salvo, não sou impecável. E eu durmo bem em paz quanto a isso. Sei que eu ainda não experimentei a glorificação, né? Porque meu corpo ainda não foi revestido de corruptibilidade nem de mortalidade. Então, enquanto eu estiver aqui, infelizmente, viverei esse conflito onde parte de mim é corrupta. Então, eu preciso constantemente dessa experiência de santificação, almejando, enfim, a glorificação quando nós estaremos livres da presença do pecado, né? Então, como eu sou pecador, eu oro inclusive em nome de Jesus, porque se eu não fosse pecador, eu poderia orar em meu próprio nome. Mas como não me basto, como não me banco, preciso de um substituto, de um mediador, oro em nome de Jesus, porque sou pecador. Então, durante muito tempo na minha experiência, eu mascarava a minha realidade perante as pessoas e tentava, em vão, mascarar minha realidade perante o Senhor. Mas a verdade é que Deus não conversa com personagem, Deus só conversa com gente de verdade. E eu penso que um dos primeiros passos, né, a primeira resposta nossa à obra de Deus na nossa vida é a confissão, é o reconhecimento de que a gente não é nada sem Deus, de que a gente não pode sequer querer a Deus sem que Deus intervenha na nossa vida, né? Como o apóstolo Paulo vai dizer, não há quem busque a Deus, não há quem o entenda, e também vai dizer que ele opera em nós o querer e o efetuar. Então essa música fala das máscaras que criei, dos personagens que inventei, dos papéis que interpretei, né, a fim de ser aceito por Deus e pelas outras pessoas. E ainda nesse bloco de transformação, quando a gente confessa, ele nos purifica. Então que ele entre aqui no meu e no seu coração e arrume a bagunça das nossas escolhas equivocadas. Medite nessa canção. Muitos personagens eu criei, várias fantasias já usei,
só pra ser aceito por todos. Me perdi de ti aos poucos. Muita maquiagem já passei, e o que sou agora já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Meu quarto está essa bagunça. Pode entrar, me arruma. Vem agora, abra a porta. Pode entrar, pode ficar. Vem agora, abra a porta. Vem reformar, me ajeitar, tirar a poeira e as fantasias daqui. Muita maquiagem já passei, minha identidade já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Minha vida está essa bagunça. Pode entrar, por favor, me arrumar. Vem agora, abra a porta. Pode entrar, pode ficar. Vem agora, abra a porta. Vem reformar, me ajeitar, tirar a poeira. Pode entrar, vem me arrumar. Tirar a poeira e as fantasias de mim, de mim.
Amém. Louvado seja o Senhor. Então, Deus nos ama, Ele é um Deus de segundas chances, nos dá a possibilidade de voltar e de recomeçar. A gente não trabalha com coincidência, então, se você, o nosso irmão que está nos acompanhando aí, tem andado longe do Senhor, está afastado do Senhor, essa é uma oportunidade que o Senhor está te dando de voltar. É Deus estendendo a mão mais uma vez a fim de te arrancar de volta da realidade de pecado, da realidade de ruptura, porque Ele te deseja, Ele te quer. E uma vez que Ele te encontra, Ele te transforma um novo tipo de gente, numa nova criatura, né? E que tipo de gente é esse? É um tipo de gente que ama, um tipo de gente que é pacificador, um tipo de gente que é humilde. Então, não é possível, né, como eu falei na nossa conversa inicial ali, dizer-se cristão se nós não amamos. No início da minha caminhada, como vocês ouviram, eu pensava que Deus lidava comigo com base no desempenho. Depois desencanei disso quando eu aprendi, né, a partir das escrituras, que é pela graça. Depois, em 2015, eu quase saí da igreja e com esse testemunho gostaria de entrar no terceiro bloco, onde eu vou cantar mais 2 músicas e aí mais uma no final para a gente concluir, tá bom? Em 2015 eu quase saí da igreja, não foi por algo moral, vou dizer assim, né? Eu quase saí da igreja porque eu me achava sabido demais. E isso foi uma experiência bem difícil para mim, porque eu comecei a usar o conhecimento para vencer as pessoas, comecei a usar o conhecimento para debater, comecei a usar o conhecimento para diminuir as pessoas, principalmente na internet, para ser visto, comecei a usar o conhecimento para ser percebido e ser visto como alguém inteligente, assim, isso é uma tentação da gente que fala, de pessoas públicas, né? E até de pessoas não públicas, esse desejo de ser visto, isso é perigosíssimo, né? Então eu comecei a usar o conhecimento para vencer o meu irmão, me tornei crítico, amargo, sozinho, vazio, eu não conseguia nem cultuar, uma vez que culto não se assiste, culto se presta, quem gasta tempo avaliando o culto não tem tempo para cultuar, né? E graças a Deus, né, Deus enviou alguém que enfiou a mão lá no meu escuro e me trouxe de volta, abriu a minha mente. E hoje eu prefiro ser o otário que perde no debate do que perder gente, né? Porque gente é o que há de mais sagrado aqui. Mais do que saber informação sobre o Senhor, eu quero que a palavra de Deus não só me informe, eu quero que ela me forme, quero que ela encarne a minha vida. E hoje esse menino que quase saiu da igreja em 2015, hoje está fazendo teologia para ser pastor, já estou no terceiro ano. E o que eu posso dizer para vocês é: existe um jeito certo de ver a vida, de ver a igreja. Ellen White vai dizer assim: o amor tem bons olhos, muito parecido com o que o Rubem Alves vai dizer, né? Só vê beleza fora quem tem beleza dentro. Coração feio vai ver feiura em tudo, mas coração belo vê beleza até no meio do caos. Então hoje, a despeito dos defeitos da minha comunidade, é claro que ela tem defeito, eu não tenho essa expectativa, né, de que ela não terá defeito, é uma expectativa muito desprovida de realidade. Todas as comunidades têm defeito, a minha tem um monte de defeitos, mas eu hoje consigo olhar com mais docilidade, consigo olhar com mais beleza, né? E é o que eu tenho pedido ao Senhor, que me dê um coração belo, a fim de que eu possa enxergar de forma bela também. Então talvez você foi desencantado, né, pela, pela instituição, pela igreja ou por algum irmão. E eu quero dizer que é possível olhar com bons olhos, é possível voltar a ter encantamento pela comunidade. Eu amo a minha igreja. Tudo que eu sou eu devo ao Senhor, e o instrumento que Ele usou foi a igreja. Essa música que eu vou cantar agora é a música mais triste que eu já compus, se chama Tragédia.
Quando eu aprendi que tragédia é maior que perder pessoas para a morte, é perdê-las em vida, né? Para se ter razão. Quer ter razão, ame. É a melhor razão que se pode ter. Não perca suas gentes para ter razão. Não perca suas gentes antes do fim. Medite nessa canção. Perdi muita gente pela vaidade das ideias, enclausurado no egoísmo e na indiferença, em copo cheio não cabe nem mais uma gota. Pisei em flores, tombei minhas pontes, levantei meus muros, me perdi. Tragédia é perder alguém antes do fim, e guerrear com quem se ama é tão ruim, não faz sentido. Tá tudo errado, desajustado. Ser é mais valioso que saber. No fim, pisei em flores, tombei minhas pontes, levantei meus muros, me perdi. Tragédia é perder alguém antes do fim, e guerrear com quem se ama é tão ruim, não faz sentido. Tá tudo errado, desajustado. Ser é mais valioso do que ter. Ser é mais valioso que saber. No fim, é possível olhar para a igreja do jeito certo. É possível olhar para as pessoas do jeito certo. O conhecimento não foi dado para amaldiçoar e diminuir pessoas. O conhecimento foi dado para abençoar, para reconciliar. Amém. Quando Jesus nos arranca da morte para a vida, Ele nos torna num tipo de gente que ama, um tipo de gente que não devolve o tapa, né? Um tipo de gente que não paga com a mesma moeda. E por que não pagamos com a mesma moeda? Porque se a gente devolver o mal que nos fizeram, é sinal de que a gente ainda tem essa moeda da maldade no cofre do nosso coração, né? Então jamais a gente retribui com a mesma moeda, uma vez que o outro lado agiu com maldade. E nós nos movemos a partir da bondade. O carioca diria, só acha que eu sou otário, vou levar desaforo para casa, né? Não, a gente leva para a cruz. Porque foi para a cruz que Deus levou o desaforo de toda a humanidade, né? Então, quer ter razão, ame, é a melhor razão que se pode ter, é a única razão possível. O cristão, ele ama, perdoa, ele dá outra face, ele não permite que a maldade do outro torne ele malvado, né? Essa próxima música fala sobre família, né? Terminando esse bloco, sobre
relacionamentos interpessoais, de como a gente lida com o outro a partir do reino de Deus. Em 2017 eu viajava muito, até 2017. Ficava no máximo 8 dias em casa, no mês inteiro assim, 8 dias em casa. E aí uma vez eu pousei numa cidade, e o pastor que me recebeu falou: Gerson, você vai ficar na casa de um irmão da igreja, lá é melhor do que hotel, então você poderia ficar lá? Eu falei: não tem problema não, vamos lá. E quando eu cheguei lá, pessoal, condomínio enorme, tinha campo de golfe, campo de tênis, quadra de tênis, né? E se teu condomínio tem campo de golfe, quadra de tênis, com certeza você não é um pobre, né? E à medida em que a gente ia entrando ali no condomínio, olha só como é que foi recebido. Veio um carinha no campo de golfe ali na portaria do condomínio, com uma gravatinha borboleta dizendo: olá, os senhores que se hospedarão na casa do senhor tal. Eu falei: gente, que coisa chique isso, né, cara? E aí eu cheguei naquela casa, irmão. Casa ou não, casa é o que a gente tem, né? Aquilo era uma mansão mesmo. Eu contei 8 quartos só na parte de baixo. E quando a gente estava almoçando, né, junto com o irmão que me recebeu, ele falou assim: Jefferson, você vai dormir lá no meu quarto, lá na minha cama. Eu falei: misericórdia, irmão. Aí ele ficou estranho a forma que eu falei: só um pouco. Aí ele: não, vou te explicar. Essa casa aqui, Jefferson, já foi um lar. Quando estava aqui a minha esposa e meus filhos, né? E eu dediquei a minha vida inteira ao meu trabalho e à igreja. E um dia, quando eu cheguei do culto, minha mulher e meus filhos estavam com as malas prontas. E eu comecei a chorar. O meu filho mais velho falou: tá chorando por quê? Vai dar no mesmo. A gente só vai morar em casa diferente, mas a gente nunca teve um ao outro mesmo, né? E aí, Jefferson, eles foram embora e hoje essa casa aqui é só o que você está vendo mesmo. Um monte de alvenaria num terreno caro com uma decoração cara, mas já não é mais um lar. Tu vai dormir no meu quarto porque você vai ficar sozinho aqui. Eu tenho ficado na casa da minha mãe porque lá ainda é um lar, né? Nossa, e aquilo rasgou meu coração quando eu lembrei do tempo que eu estava viajando. Talvez aquele homem não tenha lido o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, em 1 de Timóteo 5, versículo 8, em que o apóstolo vai dizer: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e tornou-se pior que um descrente. De novo, que é para a gente decorar. Aquele que não cuida dos seus, né? Especialmente dos de sua própria família, negou a fé e tornou-se pior que um descrente. Desde aquele dia deixei de viajar dia de semana. Claro, diminuiu meu orçamento, porque eu vivo disso, mas diminuiu bastante meu orçamento. Mas hoje eu fico uns 20 dias em casa. As pessoas perguntam: mas você faz o que demais? Eu falo: nada demais. Mas é o nada demais mais gostoso que existe, porque é o nada demais com a Aline e com a Giovana, né? E aí escrevi essa música chamada Lariar. Peguei o substantivo lar, transformei num verbo, numa ação. Lar é quando você entende que lar não tem CEP, lar tem CPF. Lar é desfrutar das nossas... Lariar é desfrutar de nossas gentes de forma consciente, né? Desfrutar verdadeiramente das nossas pessoas. O cristão valoriza suas gentes. O cristão que passou da morte para a vida, ele ama e naturalmente vai amar as pessoas da sua família e cuidar delas também. Então essa música é para você, pai, é para você, filho, para você, avô, para você, jovem. Valorize sua gente, porque é o que há de mais sagrado aqui. Tanto tempo eu busquei, tão longe daqui, que tolice estava aqui, tão perto de mim, estava bem aqui, tão perto de mim. Entenda, a minha casa é gente, quero larear pra sempre. Lar não são paredes, lar não é alvenaria, lar é família. Lar não são paredes, lar não é
lar são vocês. Eu quero larear, larear. A minha casa é gente. Quero larear pra sempre. Lar não são paredes, lar não é alvenaria. Lar é família. Lar não são paredes, lar não é alvenaria. Meu lar são vocês. Eu quero larear, larear. Igreja é a mesma coisa, né? Igreja é gente, igreja é família. Minha igreja não tem CEP ou CNPJ, minha igreja tem CPF, um monte de CPF, ainda bem. Então eu aprendi que eu não vou mais para a igreja para encontrar Deus, porque eu já fui encontrado. Sou batizado, convertido, membro dessa igreja. Então quando eu vou para a igreja, eu vou para encontrar minha gente. Aliás, congregar, né, vem da raiz, dessa raiz que tem a ver com o rebanho, tem a ver com estar junto das gentes. Mas se você ainda insistir, você não deve ir para a igreja por causa de pessoas, tem que ir por causa de Deus. Fácil. Pega a chave com o diácono, vai na igreja segunda, terça, quinta, vai sozinho, né? Ajoelha, ora, bota o projetor, prega, faz tudo para si. Não, irmãos, eu vou para a igreja para encontrar minha gente, celebrar com as minhas gentes. Celebrar um Deus que nos encontrou já. Então eu posso cantar assim, ó. Igreja não são paredes, igreja não é alvenaria. Igreja é família. Igreja não são paredes, igreja não é alvenaria. Minha igreja é você. Eu quero igrejar, igrejar, igrejar. Eu não vejo a hora de a gente igrejar assim de forma presencial, né? Igrejar é desfrutar das nossas gentes, perceber as nossas gentes na igreja, valorizá-las, né? Valorizá-las. Por último, meus irmãos, já encerrei aqui esse bloco. Queria ler com vocês a carta de Paulo a Filipenses. E é uma breve meditação. Eu gostaria de expor aí muito mais, né? Me aprofundar ainda mais, mas eu acho que minha voz não aguenta. E é possível que nem vocês me aguentem tanto. Perdão, me aguentem tanto assim, né? Então, Filipenses 4, de 11 a 13, o apóstolo Paulo vai dizer assim para nós: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo escreveu isso à igreja de Filipenses, uma igreja bem exemplar. O apóstolo Paulo faz pouquíssima exortação a essa igreja, muito diferente do que é comum nas suas cartas, né? Ele escreveu junto com Timóteo essa carta. No capítulo 1, ele vai fazer ali uma ação de graças, né? Vai falar que os seus sofrimentos contribuem para a expansão do evangelho. Ele, no capítulo 2, ele vai falar sobre a humildade cristã, como se vive o cristão, vai falar sobre a nossa pregação
como um brilho para o mundo, no capítulo 2 ainda, né? No capítulo 3 ele vai falar da confiança em Cristo Jesus, sobre o perseguir o alvo, prosseguir para o alvo a despeito das coisas que nos aconteceram até esse momento. Né? No versículo 4, aí sim ele vai fazer algumas poucas exortações, e a partir, no capítulo 4 ainda, ele vai agradecer a igreja. Por que ele vai agradecer essa igreja de Filipenses? Porque era uma igreja muito generosa, né? Ela ajudou Paulo de forma muito generosa, ela contribuía muito, não só com o apóstolo Paulo, mas com outras igrejas. Elas enviava por meio de Paulo donativos, né, para abastecer outras pessoas de outras igrejas, para ajudar a igreja, para ajudar a expansão do evangelho. O apóstolo Paulo agora recebeu ali uma oferta pessoal, e ele, no versículo 10, ele vai dizer: olha, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, ele vai dizer, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Aí ele vai entrar no versículo 11, que foi o que a gente leu, né? Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Então Paulo está recebendo ali aquela oferta, mas ele faz questão de dizer que ele não se move a partir daquilo. Ele não se move a partir da certeza de que sempre vai ter oferta, de que não vai passar dificuldade, sendo que o apóstolo Paulo já foi açoitado algumas vezes, né? Já sofreu naufrágio, já foi preso um monte de vezes. Então o apóstolo Paulo é alguém que se move pela fé. Ele mesmo vai escrever isso também em Romanos, né? Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, ele vai dizer: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O que isso quer dizer? Que o apóstolo Paulo não se move, ou que o cristão não se move a partir das limitações dos sentidos, a partir do que se vê. Ele se move a partir de uma outra realidade, que é uma realidade de fé. E a gente sabe que os sentidos são limitados, eles não têm todas as respostas, as nossas, as nossas mazelas, as nossas perguntas, os nossos questionamentos, ela não tem todas as respostas, né? Os sentidos. Então o apóstolo Paulo se move pela fé. E o que essa fé gerou nele? Ele vai dizer que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então, aprendemos aqui com essa fala do apóstolo Paulo que o cristão, pela fé, ele experimenta, ou a fé gera nele, um certo tipo de contentamento. Não é um contentamento, meu pai morreu. Claro que não. É um contentamento de estar satisfeito em Deus a despeito das circunstâncias. Eu me lembro que lá no início, na minha primeira viagem na Europa, né, eu estava indo fazer uma semana de oração lá em Milão, e as notícias estava uma crise econômica danada lá na Europa, que empresários e várias pessoas haviam se matado quando faliram. E por que fizeram isso? Porque se a sua fé está baseada em coisas, quando a tempestade vem e leva essas coisas, o alvo da sua fé acaba te levando junto. Então o cristão não se move a partir de circunstâncias. O cristão, ele está contente a despeito, né, a despeito da circunstância em que ele está inserido. Então ele vai dizer: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Qual é o segredo dele? Ele aprendeu pela fé que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. E esse posso todas as coisas naquele que me fortalece não quer dizer que vai dar tudo certo. Aliás, a gente já sabe disso pela fala anterior, de viver contente em toda e qualquer situação. Então ele sabe o que é passar dificuldade. Então, estar naquele que nos fortalece nos capacita a lidar com a fome sem perdermos a integridade. Estar naquele que nos fortalece é o único jeito de lidar com as ausências. É o único jeito, inclusive, de lidar com a fartura sem perder a integridade. Porque há pessoas que perdem a integridade quando perdem coisas. E há pessoas que perde a integridade quando ganha coisas, né? Se torna corrupto, usa o dinheiro ou as suas coisas para instrumentalizar as pessoas, manipular as pessoas, subjugar e diminuir as pessoas. Então, estar naquele que nos fortalece nos torna um tipo de gente que se mantém fiel a despeito das circunstâncias. Então, quem vive pela fé
sabe que não está isento da dor, sabe que não está isento do vale da sombra e da morte. Quem vive pela fé sabe que não está isento de tempestades. Então a verdadeira fé gera em nós esse tipo de contentamento. Exemplo de pessoas que experienciaram esse contentamento, né? Posso citar o profeta Abacuque, onde ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falte gados nos campos, ainda que o fruto da oliveira minta, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Veja, ainda que aconteça tudo isso, a minha alegria não consiste em circunstâncias. Minha alegria está no Deus da minha salvação. O Jó vai dizer: no saí do ventre da minha mãe, eu voltarei, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, pela fé, o cristão, assim como o apóstolo Paulo e esses que eu citei, experiencia um certo tipo de contentamento a despeito das circunstâncias. Um contentamento que nos faz viver essa vida aqui, essa vida difícil aqui, sem perder a integridade, porque nós temos fé de que Deus está conosco a despeito das circunstâncias. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar fome naquele que me fortalece. Posso ter fartura naquele que me fortalece. O que não acontece com aquele que está em Deus, ele não experiencia mais medo. Porque o amor lança fora o medo. O Davi também aprendeu isso e vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu choro. Claro que ele vai chorar. O vale da sombra da morte gera dor, gera sofrimento. Mas o que não acontece no vale da sombra da morte é o medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E por que ele não teme? Porque tu estás comigo. Porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Então aquele que vive pela fé, somente aquele que vive pela fé, aprende a lidar com a dor, com a falta, com as ausências, sem perder a integridade. Aliás, o único jeito de manter a sanidade encarando a realidade que a gente está encarando agora, isso só é possível pela fé. Então, pedir a Deus, né, que nos poupe de deserto, vivendo nesse mundo que é praticamente um deserto, no sentido figurado. Pedir a Deus que nos poupe de vale da sombra e da morte, uma vez que já vivemos num mundo que é vale da sombra e da morte, é um pedido desprovido da realidade. Não peça a Deus que me poupe de deserto. Eu não quero passar por deserto. Mas eu não posso pedir isso para o meu Senhor. O que eu peço para o meu Senhor é: me dê fé, Senhor, para que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, encare o vale sem medo. Me dê fé, Senhor, para que ainda que eu não esteja bem alimentado, que eu não tema. Nos dê fé, Senhor, para que possamos lidar com as ausências, com as perdas. Não posso prometer para você que não haverá vale de sombra da morte, como um pregador. O que eu posso prometer para você com base nas Escrituras, sem medo de errar, é que quando o vale da sombra da morte chegar, Deus vai estar lá. É disso que essa música fala. Ainda que a gente morra aqui, uma vez que Cristo é a ressurreição e a vida, o cristão já aprendeu que a morte não é a nossa realidade última, mas a ressurreição. Então vivemos pela fé. Que Deus nos dê fé. Que Deus aumente a nossa fé, para mesmo quando o mar não se abrir, a gente não desista. Medite nessa canção, meu irmão. Cante comigo também, de onde você estiver aí. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar.
Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir. Não vou duvidar, e se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor. Prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar e o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém, meus irmãos. Queria orar com vocês. Obrigado, Senhor, porque a despeito do que estamos experimentando nesse período terrível, pela fé nós cremos na sua companhia e sabemos, temos a certeza que o Senhor está conosco, Pai. Aumenta a nossa fé a fim de que possamos lidar com tudo isso sem perder a integridade. Nos ajude a viver cheios de esperança, contentamento, cheios de paz, e que isso seja um testemunho para esse mundo que vive sem esperança, Senhor.
Que a Igreja do Benfica, a Igreja Central de Fortaleza, possa crescer, não só em estatura, em estrutura, mas em graça, em profundidade, acima de tudo, na relação contigo e uns com os outros. Obrigado por esse encontro. Dá-nos a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente, pelo convite. Perdoe o cansaço. Estou esgotado aqui já com essa sinusite, né? Mas espero ter sido uma bênção, espero ter sido útil.